Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e você está no Literaturice. O vídeo de hoje é a indicação de um livro de não ficção em uma semana bastante especial, que é a Semana Flip 2019, quarta agora. Começa então esse evento literário que homenageia o escritor Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões. Eu estou falando do livro A Terra, o Homem, a Luta, um guia para a leitura de Os Sertões de Euclides da Cunha, que foi escrito pelo Roberto Ventura. Roberto Ventura foi um professor de teoria e crítica literária da Universidade de São Paulo, da USP, e ele também colaborou com o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo. Nesse livro aqui, como eu disse, de não ficção, nós temos 6 capítulos que vão focar em alguns aspectos iniciais a respeito do livro Os Sertões, que, para quem não sabe, é um livro de reportagem, vamos dizer. O Euclides da Cunha, ele foi um jornalista que esteve em um dos maiores eventos e guerras que nós tivemos aqui, como um conflito entre 1896 e 1897 no interior da Bahia. Eu estou falando da Guerra de Canudos. E ali você teve, então, a cobertura desse conflito pelo escritor e jornalista e também engenheiro Euclides da Cunha. Ele vivenciou ali o local, o conflito, é claro que de longe, observando, e escreveu Os Sertões 5 anos depois. É um livro denso que envolve geografia, história, sociologia, também tem um pouco de crítica política, social, então ele vai englobar muita coisa, inclusive um certo quê poético ao narrar a guerra. Então é difícil classificar o livro, que também é denso no aspecto linguístico. O vocabulário ele é muito rebuscado, por isso, é claro, é uma leitura um tanto desafiadora. Justamente por isso eu achei providencial esse livro aqui, porque eu tenho a intenção de ler o livro. Eu já li alguns trechos para uma aula que eu tive sobre ele no primeiro ano da faculdade, mas é realmente um objetivo da minha vida ler esse livro que é tão importante. E é por isso que eu achei tão importante também a indicação dele como homenageado. É claro que tem sempre polêmica de deveria ser tal escritor, por que esse escritor, enfim, mas acabou sendo ele, e eu acho que é muito importante para a gente discutir um pouquinho desse momento histórico que ele colocou, né, no seu livro Os Sertões. Então sim, o livro ele me serviu para isso, né, como uma pessoa que tem o objetivo de ler Os Sertões, mas eu acho que ele vai introduzir todo mundo, querendo ler ou não Os Sertões, ao universo dessa obra, que é um cânone aqui nosso, é um clássico nosso. Concordo com a curadora da Flip 2019, Fernanda Diamante, a respeito da importância da obra. Sim, é uma obra bastante importante e ainda mais discuti-la. E é isso que esse livro aqui faz justamente. Se você já leu, se você já estudou, talvez esse livro ele seja bastante inicial para você, assim. Então você já sabe de tudo que está aqui. Mas para quem quer saber sobre a obra, sobre o contexto da sua publicação e recepção também, esse livro aqui é bastante legal para isso. A respeito do conteúdo de Os Sertões em si, ele é dividido em 3 partes. A primeira, a terra. O Euclides da Cunha vai falar sobre, enfim, o local mesmo, geografia pura, ali onde aconteceu o conflito, que foi no interior da Bahia. A segunda parte é o homem, então fala sobre os sertanejos, sobre o povo que morava no local e que passou, né, migrou para lá também. E a terceira parte, que é a luta, o conflito em si de Canudos. Porém, ele foi embora do local alguns dias antes de acabar a luta. O que aconteceu é que ele não colocou nos sertões o final, né, o extermínio que houve ali, porque sobraram apenas crianças, velhos, que foram dizimados mesmo assim pelo exército brasileiro. Nós estamos falando de um local, então, Canudos, que foi criado por Antônio Conselheiro, um líder messiânico, reuniu ali naquela região de Canudos
mais de 25 mil pessoas que foram exterminadas pelo exército brasileiro em 4 expedições. Na página 50, Roberto Ventura diz que Euclides da Cunha, em Os Sertões, acusou o exército, a igreja e o governo pela destruição da comunidade e fez autocrítica do patriotismo exaltado em suas reportagens. Reconheceu, de certo modo, a omissão de sua cobertura na guerra, ao mencionar o massacre dos prisioneiros, sobre o qual antes se calara, e descartou a ideia de uma conspiração política apoiada por grupos monárquicos e países estrangeiros que havia justificado o massacre. O que aconteceu? O governo ele justificou esse massacre dessa cidade, né, de Canudos, falando que era uma organização monárquica. Nós temos que lembrar que em 1896, 97, que foi quando aconteceu o conflito, a Guerra de Canudos, tinha acabado, a nossa república era recente, foi proclamada aí em 89. Portanto, essas divergências políticas, essas forças políticas em torno de um movimento tão grande, né, mais de 25 mil pessoas, realmente faz sentido aqui, se a gente for pensar nessa perspectiva histórica. Por isso que o livro também aborda história. Logo na página seguinte tem que Euclides adotou a perspectiva do historiador e ensaísta, bem próximo do naturalista e do etnólogo, e muito distante do mero cronista ou jornalista, como forma de superar a possível falta de interesse pela Guerra de Canudos, encerrada havia 5 anos. Então ele vai escrever Os Sertões, que hoje é nosso clássico, depois de 5 anos da guerra. Por isso justamente que é tão difícil de classificar o livro. Tem de tudo um pouquinho ali dentro, inclusive uma narrativa um pouco mais como que eu posso dizer, poética, né? Tem esse trabalho todo com a linguagem. É por isso também que em 2015, quando eu tive aula sobre Os Sertões, eu fui na Wikipédia e tava lá, romance, classificado como romance. Não é romance, gente. Hoje em dia consertaram, na época eu tentei consertar, mas não atualizaram, mas hoje está como um ensaio jornalístico, enfim. Fala aqui sobre adotar a concepção naturalista, né, determinismo também, que estava muito em voga naquela época. Também vai falar sobre a caracterização do homem enquanto um sertanejo, que é um herói, mas também é um monstro, então tem toda essa dualidade aí que a gente vê fortemente em Os Sertões e que é tão criticado também. Esse livro aqui vai nos introduzir não apenas a escrita, ao conteúdo, mas também a recepção, vai falar de críticos literários ou de suplementos em jornais, falando sobre a publicação do livro. O Euclides da Cunha, né, por ter publicado 5 anos depois, ele acaba custeando com 3 meses de seu salário a publicação do livro. Ele vai dar um panorama bem geral a respeito do livro, da publicação e do contexto dele. Aqui, inclusive, fala sobre um episódio trágico da vida de Euclides, que foi a sua morte. Ele morreu num duelo de armas com o amante da sua esposa e o irmão do amante. E 6 anos depois, 6, 7 anos depois, o filho de Euclides também é morto pelo próprio amante. Loucura, temos isso aqui também. Então, sim, eu recomendo fortemente para você esse livro aqui, eu adorei ler, foi uma leitura bem rápida, fluida e que realmente me introduziu nesse universo todo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da indicação desse livro, a gente se vê num próximo vídeo, um grande beijo e até lá então. Tchau, tchau. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de indicá-lo para os seus amigos leitores. Até mais.